dia, queridos e queridas alunos. É um prazer estar aqui de novo, com vocês, trabalhando com vocês. E este semestre nós vamos trabalhar, então, o seminário de Estética. Estética enquanto uma disciplina filosófica. Hoje, a nossa aula vai acontecer em 3 momentos. O primeiro, nós vamos fazer uma apresentação da disciplina. São as coisas mais formais, mais funcionais do nosso curso. No segundo momento, nós vamos fazer uma introdução ao conhecimento estético. Introdução à estética. Vocês já devem ter lido o livro que eu pedi para vocês lerem, né? E aí então vai ficar muito mais fácil nós trabalhar. E um terceiro momento nós vamos já adentrar nos estudos de estética. Nós vamos começar os nossos estudos conforme eu já havia escrito para vocês. Bom, então, como apresentação da disciplina, eu vou dizer, nós vamos trabalhar a estética enquanto uma disciplina filosófica. Em seguida, nós vamos ver o que significa isso. Para tanto, nós vamos pegar o nosso programa e eu peço que vocês acompanhem a minha leitura. Qual é o nosso objetivo geral no seminário de estética deste semestre? É oportunizar aos graduandos que eles e elas possam perceber que a estética permite a compreensão do ser humano enquanto sensível, possuidor de um corpo, e racional, possuidor das capacidades da mente, com imaginação, memória, raciocínio e pensamento. Capaz de emitir juízos, fazer escolhas e agir, responsabilizando-se pelo que faz, mas também possuindo a capacidade de aperfeiçoar-se por meio da cultura em geral e da arte em particular, isto é, por meio de experiências estéticas. Os objetivos específicos vocês podem depois ler em seguida. Nós vamos para a ementa. Então, nós estamos aqui no item sobre a apresentação e a nossa ementa diz o seguinte: introdução ao estudo de estética enquanto disciplina filosófica. Isso vocês já sabem. O que mais? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer por meio da introdução. O conceito de estética, a origem da estética, quando ela surge como disciplina filosófica, como objetos de estudo da estética, não é objetivos, tá, pessoal? Não é objetivos, é objetos de estudo, e o que é uma experiência estética, e também o que não é uma experiência estética. Certo? Depois nós vamos fazer uma análise de questões referentes à estética na história. Então, nós vamos começar o nosso estudo, nós vamos sempre seguir uma cronologia. E aqui é que eu, mais uma vez, peço para vocês, não deixem acumular os conteúdos. Nós vamos ter muitas coisas para ler e muitos textos interessantes. Então, não deixem eles se amontoarem, não deixem eles, e não assistam às aulas alternadas, porque nós vamos sempre seguir uma linha lógica e cronológica para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento da questão da estética desde o surgimento dela, enquanto alguma coisa que era pensada e que tinha alguma importância, algum valor para o ser humano, até os dias atuais. Bom, como é que nós vamos fazer isso, então? Nessa cronologia, nós vamos pegar a antiguidade, o medievo, a renascença, a modernidade e a contemporaneidade. Vocês, com isso, podem já perceber que nós temos muitas coisas para estudar. Porque nós poderíamos simplesmente dizer, vamos estudar a estética na modernidade e na contemporaneidade. Mas aí ficaria muito limitado, porque ia faltar todos os fundamentos históricos, cronológicos, para que nós compreendamos bem do que se trata a estética, a importância, o valor e etc. E a vivência e tal. Bom, depois nós vamos continuar, nós vamos estudar o surgimento da disciplina de estética, né?
a disciplina de estética filosófica, que surge com Baumgarten, e depois eu gostaria muito de estudar Hume, Kant e todos esses autores da modernidade e da contemporaneidade, todos, é modo de dizer, os principais, esses que mais deixaram legados para nós, para que vocês pudessem ter uma ideia o mais completa possível. Depois, né, a estética nos chamados momentos ou movimentos ou épocas, que são romantismo, idealismo, e na contemporaneidade, né, de Nietzsche, Heidegger, Adorno, Benjamin, Merleau-Ponty, Foucault, entre outros que nós tenhamos tempo. Então, nós não poderemos perder muito tempo no seguinte, eu não vou ficar retomando um texto, retomando muitas vezes, porque nós não temos condições. Bom, então, nossa aula de hoje é essa que está aqui exposta, e nós, em seguida, já vamos adentrar no item 1, que é a introdução geral, que é a estética, isso aqui, esse tema. Depois nós vamos já para uma cronologia. Nós vamos falar de Baumgarten, sim, porque ele já está no nosso livro. E depois nós vamos começar a estética, a cultura e a arte, relações e distinções. Nós precisamos ter bem claro a diferença entre estética, cultura e arte. E não se esqueçam, o livro que eu pedi para vocês lerem, ele é bem introdutório, porque ele vai nos dar uma ideia de toda essa cronologia que nós precisamos. Nós vamos trabalhar não somente com ele, porque a professora Katrin Rosenfield, ela trabalha mais a estética enquanto a teoria da arte, e nós vamos trabalhar a estética enquanto uma disciplina filosófica, ou seja, nós vamos nós vamos estudar de uma forma que nós tenhamos uma abrangência maior. Continuando o nosso programa, depois nós vamos entrar na estética na história, a mitologia e o mito trágico, como já tinha comentado, Platão, Aristóteles, Plotino, não sei se dará tempo, e Agostinho. E Tomás de Aquino também, que não aparece, mas eu pretendo trabalhar Agostinho também. Depois, no pensamento moderno, aqui também eu tenho que reformular, porque é Kant, Schiller, não sei se vai dar tempo, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, porque, em verdade, nas aulas presenciais, muitos desses autores são os alunos que apresentam em forma de seminário, coisa que aqui a gente não tem essa possibilidade. Depois nós vamos adentrar no século XX. Então, a bibliografia básica é imprescindível a leitura do livro Estética da professora Rosenfield. Eu vou cotejá-lo, eu vou complementá-lo com um livro que agora surgiu em português, mas me disseram que é caro, então eu vou usar a minha edição francesa, da professora Talon Gon, de Nice, e nós vamos utilizar outros textos que nós temos aqui expostos na nossa bibliografia. Passamos, então, à introdução à estética. Como nós já lemos o nosso livro, olhem como ele é pequenininho, por isso que ele pode ser lido antes de se começar a aprofundar muito, nós vamos começar pelo conceito de estética. A professora Katrin já explicou que a palavra estética, ela vem do grego, ela é uma palavra grega, aístesis, eu vou colocar em português, aístesis, e ela significa, eu prefiro, por isso eu vou colocar em vermelho, eu prefiro que vocês traduzam ela sempre por sensibilidade. Ou seja, aquilo que nós recebemos por meio de nosso corpo, por meio de nossos sentidos. Ela coloca aqui, no livro dela, também, depois nós vamos ler, que ela coloca também que pode ser sentimento. Tem gente que traduz por sensação. E existem até outros que não nos interessam. Mas eu prefiro, vocês podem ver, que sentimento vem daquilo que nós percebemos pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos. Claro que sentimento já tem uma conotação um pouco mais abstrata, já entra muito na nossa questão
mental, espiritual, como vocês preferirem. Por isso que eu prefiro esse que trabalha mais, que releva, que considera mais o corpo. E sensação tem a ver com o nosso corpo. Aquilo que nós sentimos por meio da nossa sensibilidade é uma sensação, certo? Então, os três estão corretos, mas vamos usar sempre o mesmo, que tem esse sentido de corpo, daquilo que chega a mim através dos olhos, né? E assim, os sentidos vocês têm que lembrar, são sempre os mesmos. São nossos 5 sentidos. Vocês podem começar por aquele que vocês quiserem. Audição, visão, olfação, tato e paladar. Certo? Então, quando vocês pensarem estética, vocês têm que lembrar que ela vem do grego, é uma palavra grega, a ístesis, e ela tem relação com o corpo, ou seja, com os sentidos. E aqui vamos fazer um pequeno parêntese, né? Eu vou tirar aqui o título para poder fazer um pequeno parêntese, porque normalmente a gente pensa a estética, né, no senso comum de duas maneiras. A estética de duas maneiras. Como é? Como são? São, eu vou numa clínica de estética ou eu vou num salão de beleza. E a pergunta é, esses dois conceitos aqui do senso comum, eles estão certos ou não? E a pergunta que eu faço para vocês é, o que vai fazer alguém numa clínica de estética? Ela vai lá para fazer alguma coisa no seu corpo, uma massagem, ou arrumar o cabelo, ou uma limpeza de pele, ou as unhas. Eu não sei o que se faz exatamente numa clínica, mas exatamente o que se faz é algo no corpo da gente para que nós nos sintamos melhor, para que nós nos sintamos mais bonitos, mais belos, mais belas, né? E isso nos faz melhorar a nossa autoestima, ou seja, mexe-se no nosso corpo, mexe-se nos nossos sentidos para nos causar um sentimento de bem-estar. E aí, quando nós vamos numa clínica de estética, a gente sempre tem essa noção do belo. Então quer dizer que a estética trata do belo? Sim, trata do belo, trata do bem-estar. Porque aquilo que é belo, que é o bem e que é o bom, normalmente nos traz bem-estar. Uma boa alimentação nos traz bem-estar, nos traz satisfação para o corpo e para o espírito. E assim, os outros sentidos igualmente. O que se faz no salão de beleza? A gente maquia, arruma cabelo, arruma unha, né? Exatamente para a mesma coisa. Para se sentir melhor, para se sentir mais belo ou mais bela, enfim, para melhorar o bem-estar. Então, o senso comum, ele não está, em momento algum, destoando da estética. Só que ele leva para esse nível mais básico, que é o cuidado com o corpo, que ele é mais básico, mas eu não quero dizer menos importante, eu quero dizer mais básico, porque diz respeito à nossa sobrevivência. Não? Muito bem, então, o conceito, ele tem muita ligação com a sua origem. E aqui eu lembro o livro da professora Catherine, na sua página 7, onde ela faz já ela nos fornece uma pequena conceituação do que é estética. E ela diz assim, nós temos ali o termo e a disciplina estética, né? 2, 4, na quarta linha diz assim, a estética analisa o complexo das sensações, olha aqui, das sensações e dos sentimentos, e ela investiga sua integração nas atividades físicas, como eu falei para vocês, e mentais do homem, do ser humano, debruçando-se sobre as produções artísticas ou não, da sensibilidade de relacionar com o fim, produções artísticas ou não, da sensibilidade com o fim de determinar suas relações com o conhecimento,
a razão e a ética. Ou seja, a estética no senso comum, ela se finda aqui no bem-estar. A estética filosófica, ela vai mais além, porque ela tem desdobramentos na ética, na epistemologia, na política, enfim, eu acho que são os três, né? O conhecimento, a ética, que é a nossa relação com o outro, e a política, que é a organização das nossas relações com o outro. Mas também em outras áreas, como nas áreas mais artísticas, da cultura, etc. Vamos ver. Então, o conceito foi este que eu li, vocês encontram ele na página 7. É um conceito prévio, nós vamos fazer outros depois, vocês podem construir de vocês. A origem está aqui embaixo, a origem do termo é grega, vocês não podem esquecer, tanto que vocês podem ver, né, que a palavra vem diretamente do termo grego. E agora nós temos que nos perguntar o que a estética estuda. O que ela estuda? Nós já sabemos que ela estuda, então, o belo. Sim, ela estuda o belo, a beleza. Ela estuda aquilo que a professora Catherine disse, o gosto, ela estuda o juízo, ela estuda a arte. O que mais que ela pode estudar? Ela estuda a recepção do sensível. Ou da sensibilidade, fica melhor. Ou seja, as nossas sensações. E aqui fica claro, ou parece-me que já fica bastante esboçado, que nós não podemos reduzir a estética à arte. Aí vocês vão dizer, nós não podemos? Sim, podemos desde que nós dissemos assim, olha, do conteúdo da estética enquanto uma disciplina filosófica, nós vamos estudar só a arte. Ou nós vamos estudar só o gosto. Por exemplo, Hume faz isso. Kant já junta o gosto e o juízo. Platão, Santo Agostinho, por exemplo, se fixam no belo. Vocês entendem, então? Nós temos que saber quais são os objetos de estudos da estética e aí nós definimos qual nós vamos estudar. Nesse semestre, a nossa disciplina vai tentar estudar o melhor possível esses aqui. A arte é aquela que nós não vamos trabalhar porque nós precisaríamos ter todo o conhecimento prévio de história da arte, escolas artísticas, estilos artísticos e etc., que não é o nosso momento aqui, tá? Em seguida, nós vamos estudar a experiência estética, certo? Então, vamos tirar essa parte aqui, porque senão vocês não vão conseguir enxergar bem. E nós vamos continuar. Já vimos o conceito de estética, certo? Está aqui no livro. É aquela que estuda a nossa capacidade de receber o mundo externo, unindo o nosso corpo com o nosso espírito e nos permitindo experiências estéticas que nos levam ao ético, ao estético, ao epistêmico, enfim. Muito bem. A origem é grega, os objetos de estudos, o belo, o gosto, o juízo, a arte, a nossa capacidade sensível, e vocês podem encontrar até outros autores que trazem esses conteúdos com as suas variações. Agora nós vamos nos perguntar o que é uma experiência estética. Eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, eu vou a um bom restaurante para ter uma experiência estética. E aí nós podemos nos perguntar, ao invés de dizer o que é uma experiência estética, nós podemos dizer quais são os componentes de uma experiência estética. Nós temos sempre 2 componentes. Aí vocês vão ver que tudo vai começar a se repetir, porque os nossos componentes são o corpo, dotado de sensibilidade, ou seja, capaz de sentir, de receber o mundo externo, e a nossa mente ou o nosso espírito, eu não sei como vocês preferem chamar, normalmente, como eu sou arenditiana, eu chamo de espírito, que a Hannah Arendt usa,
é onde tem a razão, o entendimento, a imaginação, a memória, enfim, essas nossas faculdades. Certo? Então, uma experiência estética é aquela onde esses dois componentes, eles estão unidos. Quando o meu corpo recebe, por exemplo, a música e o meu espírito consegue retornar ao passado, imaginar coisas, ser romântico, ser inventivo, ou simplesmente relaxar, enfim, quando a minha mente e o meu corpo estão unidos, estão formando um todo, eu tenho uma experiência estética. Quais seriam as outras duas possibilidades? Uma é onde só o corpo está presente e uma é onde só a mente está presente. Quando o corpo funciona sem a mente, não é uma experiência estética. Não? E quando a mente funciona sem o corpo, não é uma experiência estética. Eu vou deixar para citar os exemplos quando eu for aos polos, para a gente poder discutir isso de uma outra forma. Não, de uma forma, desculpe, não de uma outra forma, mas de uma forma mais dialogada para que ver se vocês compreenderam bem essa primeira parte. Bom, nosso item 2, então, está ok. Introdução à estética, conceito, origem, objetos e experiência estética. Então, nós podemos passar já para um outro momento igualmente importante, que ao invés de estudar a cronologia, nós vamos para distinções. O que diferencia a estética a cultura e a arte? Se nós tivéssemos que representar isso em círculos, o que nós colocaríamos como maior, como menor e como menor? Nós colocaríamos a arte aqui nesse círculo maior, ou nós colocaríamos a estética, ou nós colocaríamos a cultura? Qual que é maior? Qual que é aquele que engloba os outros, aquele que está contido e aquele que está ainda mais contido? Agora que vocês já pensaram com vocês mesmos, nós podemos dizer que a estética é essa maior aqui. Por quê? Porque ela diz respeito à nossa sensibilidade, ou seja, a nossa capacidade de receber tudo o que vem do mundo externo, sons, cheiros, sensações de duro, mole, frio, áspero, macio, tá? Depois nós temos a cultura e depois nós temos a arte. Aí eu imagino que vocês estejam pensando, não, eu discordo, não, a cultura é maior do que a estética, etc. E aí nós temos que lembrar o que é cultura. A cultura são todas as formas de manifestações humanas. Que tipo? Vamos pegar folclore. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um folclore muito rico. Todas as questões da ciência. Por quê? Porque são as manifestações do ser humano. As religiões, ou a religião, eu prefiro religiões, porque nenhuma é superior à outra, elas são diferentes, são manifestações diferentes. Então, vocês vejam assim, aí nós temos a filosofia, eu prefiro colocar a filosofia com maiúscula, porque só existe uma, né, que é aquela que surgiu com os gregos. Ou seja, todas as coisas que abrangem a nossa vida, que são manifestações do homem, onde uma delas é a arte. Vocês compreendem? Então, dentro da cultura, que é uma manifestação do ser humano no mundo em que vive, nós temos todas essas coisas que são... E aqui vocês podem colocar, pessoal, a culinária, todas as coisas que são manifestações do ser humano, né, distinta de uma região para outra, ou que integra, enfim, né? Culinária, folclore, ciência, religião, filosofia e a arte. E aqui na arte, nós vamos ter já, de novo, uma porção de distinções.
nós temos a literatura, a música, a arquitetura, a pintura. Vocês entendem? Nós temos dentro da arte as manifestações artísticas. Então, é um universo muito grande para nós abordarmos todos. Por isso que nós vamos ficar mais nas questões de estética, que são estas aqui, e não vamos conseguir trabalhar essas outras duas. Porque nós precisamos de uma vida inteira e ainda não seria possível trabalhar tudo. Então, em um semestre, vamos fazer uma estrutura, vamos fazer uma exposição dessa parte aqui, trabalhando mais o belo, o gosto e o juízo. Me parece que ficou claro essa distinção aqui. Distinções.